Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um livro que marcou época, Bom Dia, Espírito Santo, de Benny Hinn. A proposta dele é bem ousada, sabe? Mudar completamente a nossa forma de ver o Espírito Santo. Não como uma energia ou uma força, mas como uma pessoa. Vamos entender isso juntos? Olha só como o livro já começa com um recado bem direto, quase um desafio, né? Benny Hinn basicamente diz o seguinte: se a pessoa está pronta para uma relação totalmente nova e pessoal com o Espírito Santo, então pode continuar a leitura. Se não, é melhor fechar o livro. Ou seja, não é para ser uma leitura qualquer, é para ser uma jornada de transformação. E essa jornada toda para ele começa a partir de um momento, um encontro que literalmente mudou tudo. Então vamos imaginar a cena. Toronto, no Canadá. Dezembro de 1973. Frio, né? Faltando só 3 dias para o Natal. E Benny Hinn era um jovem, tinha acabado de fazer 21 anos. Quer dizer, é um cenário super comum. Mas foi ali que aconteceu algo que ele mesmo descreve como extraordinário. E olha o que ele diz. De repente, ele chegou. Ele descreve que o Espírito Santo entrou no quarto dele. E a presença era tão real para ele quanto o livro que alguém segura nas mãos. Pensa nisso. Ele relata que essa sensação, essa presença, durou 8 horas seguidas. Foi algo tão concreto, tão palpável, que não só transformou o quarto, mas mudou o rumo da vida dele para sempre. Mas o mais curioso é que essa experiência tão pessoal, tão íntima, não veio assim, do nada. Tinha um contexto, sabe? Apenas 2 dias antes, 48 horas, ele tinha ido a uma reunião com uma evangelista muito famosa na época, a Kathryn Kuhlman. E lá aconteceu algo bem estranho com ele. O corpo dele começou a vibrar, sem controle, por horas. Algo que ele nunca jamais tinha sentido antes. E o ponto alto dessa reunião foi exatamente este. Imagina, um silêncio total e de repente a Kathryn Kuhlman começa a chorar, a suplicar, com uma angústia que todo mundo podia ver. O apelo dela: por favor, não entristeçam o Espírito Santo. Ele é tudo o que eu tenho. Foi de uma intensidade que marcou o Benny Hinn de um jeito que ele nunca mais esqueceu. E tudo isso nos traz direto para a origem do nome do livro. Porque na manhã seguinte a toda essa experiência, as primeiras palavras que saíram da boca dele foram: Bom dia, Espírito Santo. Não foi uma oração toda formal, sabe? Foi um cumprimento, como se a gente falasse com um amigo que está ali. E foi ali que começou essa conversa, esse relacionamento diário. Para a gente entender o tamanho dessa transformação na vida dele, é muito importante olhar um pouco para trás, ver de onde ele veio. Essa linha do tempo aqui resume bem uma vida de muitas mudanças, né? Ele nasceu em Haifa, em Israel, numa família grego-ortodoxa bem tradicional. Depois, em 68, a família toda se muda para o Canadá. E aí, em 72, acontece o grande ponto de virada. Ele se converte ao cristianismo. Isso, claro, gerou um conflito gigante com a família. E pouco depois, em 74, ele começa a pregar. E olha que interessante, é curado de uma gagueira severa que ele tinha. E esse ponto da conversão é fundamental. Para a família dele, dentro daquela cultura, aquilo não era só uma escolha de religião. Era visto como uma quebra de tradição, quase uma desonra. Então, ele ficou bem isolado. Esse sacrifício pessoal, o custo que ele pagou, é uma parte muito importante da história de transformação que ele conta no livro. Ok, agora que a gente já entendeu a história dele, vamos mergulhar na ideia central do livro, na grande questão que ele tenta responder. E aqui está o coração da mensagem dele. É uma completa mudança de perspectiva. A ideia é parar de ver o Espírito Santo como, sei lá, uma força, uma energia, algo abstrato, e passar a enxergá-lo como uma pessoa divina, que tem emoções, vontade, que se comunica, com quem é possível ter um relacionamento de verdade no dia a dia. E para reforçar essa ideia de que ele é uma pessoa, o livro aponta vários atributos, olha só. Ele sente, ele ama, tem vontade própria, fala, e também se entristece, pode ser ofendido, ou seja, ele não é uma coisa passiva, ele é um ser relacional, que interage e é afetado pelo que a gente faz, e não só uma força para ser usada. Essa tabela aqui ajuda a gente a visualizar bem como o Benny Hinn explica o papel de cada um na Trindade. Pensa assim, Deus Pai é quem planeja, quem ordena a obra. Deus Filho, Jesus, é quem executa, quem realiza essa obra. E o Espírito Santo, ele é um manifestador. É ele quem pega tudo isso e torna real manifesto aqui na Terra. Então ele é, na prática, a presença ativa de Deus no nosso mundo hoje. Beleza, com essa base toda, a pergunta que fica é: tá, mas e na prática?
Como é que se vive essa comunhão no dia a dia? O livro sugere que essa compreensão muda tudo. Pensa só, como seria ter o Espírito Santo como um parceiro diário, um guia, na vida pessoal e até na profissional. A ideia é que a presença dele pode trazer sabedoria, paz, uma direção clara, não só na hora de orar, mas nas pequenas e grandes decisões do trabalho, da família, de tudo. E segundo a obra, existem alguns sinais bem práticos, bem visíveis, de uma vida cheia do Espírito. Não é só um sentimento, não. São coisas que aparecem no comportamento. Por exemplo, uma nova maneira de falar usando salmos e hinos. Um coração que está sempre cantando, louvando. Uma atitude de gratidão que se torna constante. E um espírito de serviço, de querer ajudar e se submeter uns aos outros. E para fechar, o livro mostra que o poder dessa transformação não para na pessoa. Ele se espalha. E o maior exemplo disso é a própria família do Benny Hinn. Isso aqui é muito forte. Lembra daquela família que o rejeitou? Que se sentiu desonrada pela conversão dele? Pois é, com o tempo, um por um, todos eles também se converteram. O próprio Benny Hinn diz que essa reconciliação, ver a família dele transformada, foi o maior milagre de todos. É a prova do impacto que a jornada dele teve. Então, no fim das contas, a mensagem central do livro é um convite. É simples assim. A ideia é que essa experiência toda, essa transformação, não foi algo exclusivo para o autor. Pelo contrário, está disponível para qualquer um que queira simplesmente começar essa amizade com o Espírito Santo. Ele está ali esperando pacientemente. Bom, e esse roteiro, assim como a apresentação que o acompanha, foi todo desenvolvido aqui pelo nosso canal do YouTube, o Terceiro Cérebro. É um espaço que foi criado justamente para quem está buscando conhecimento, crescimento e liberdade pessoal. Se essa análise fez sentido, se agregou algo de bom, o seu apoio é muito importante para a gente poder continuar. Então fica aqui o convite para curtir, deixar um comentário, compartilhar e, claro, se inscrever no nosso canal. Ajuda demais. E para quem gostou e quer ir ainda mais fundo nesse assunto, tem uma análise completa lá no nosso blog. O endereço é esse que está aparecendo aí, terceirocérebro@blogspot.com. Ah, e tem mais uma coisa. Quem quiser receber esta apresentação em formato de slides, para guardar ou usar, pode pedir de graça. É só mandar um e-mail para a gente, cerebroterceiro@gmail.com. O nosso único pedido em troca é a inscrição aqui no nosso canal do YouTube, combinado? Para finalizar, fica aqui a referência bibliográfica da obra que a gente analisou hoje. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê na próxima.